Estamos ao vivo da Clínica Cuidato, aguardando apenas a Cíntia entrar. Nós vamos começar a nossa mini live, nossa segunda mini live falando de nutrição materno-infantil, mais especificamente infantil. E hoje o assunto que foi escolhido por vocês, né? Foi de seletividade infantil, seletividade alimentar. Então, se você tem um filho que não gosta de comer vegetais, que recusa, que não quer comer comida, que só quer mamadeira, que só quer achocolatado, esse é o momento de tirar suas dúvidas aí com a nutricionista Cíntia. Eu vou aceitar aqui. Ela está entrando. Oi, Cíntia, tudo bem? Oi, tudo Tudo bem? Boa jóia? noite. Boa noite. Então, eu estava começando a falar aqui, apresentando a Cuidato, para quem não conhece. Nós temos alguns profissionais dentro da área pediátrica, só eu e você, né, por enquanto. Eu sou pediatra, sou pneuma infantil e a Cíntia é nutricionista materno-infantil e começou a trabalhar com a gente. Mas nós temos outros profissionais, a gente trabalha dentro de um conceito de medicina integral. Temos cirurgia plástica, temos um enfermeiro trabalhando com estomaterapia, que para quem não sabe é tratamento de feridas. Nós temos fisioterapeuta, nós temos uma nutricionista também de adulto. E a gente está começando um ciclo de mini lives. E como as pessoas dentro da área de pediatria são mais corajosas, né? Nós começamos desde a semana passada. Semana que vem, para quem está entrando agora, depois eu vou repetir, porque a gente já está entrando uma série de pessoas. Semana que vem vai ter uma mini live com o nosso cirurgião plástico, que é o João Márcio, e o Jonathan, que é estomaterapeuta, que é enfermeiro, e eles vão falar de feridas e cicatrizes. Então, assim, com algumas sugestões, conceitos, né, de queloide, etc. Enfim, essa não é a nossa área, mas para quem tiver interesse em assistir, aparece lá. Vai ser quinta-feira, só que vai ser um pouquinho mais tarde, vai ser 20 horas, tá bom? Então, vocês escolheram um assunto, né, seletividade alimentar, que foi uma surpresa para nós. Eu estava postando nas dicas práticas e a Cíntia estava postando na diferença do leite composto lácteo e fórmulas. Mas nós erramos e vocês escolheram seletividade alimentar. Então, assim, você tem um filho, né, que está começando a recusar. Geralmente não é nos primeiros meses, né, Cíntia? Geralmente é um pouquinho mais para frente, começa a não querer a comida e às vezes não quer comer e às vezes não quer comer coisas, assim, a qualidade é que é ruim, né? Só quer as coisas ruins, né? Os ultraprocessados. Fala um pouquinho pra gente aí como é que você define seletividade. Vamos lá. A seletividade alimentar, às vezes é chamada também de transtorno alimentar, é quando a criança ela não recusa alguns alimentos, ou às vezes, né, a comida toda, às vezes prefere a mamadeira, ou algum tipo de alimento, não tem muito interesse em se alimentar, tem pouco apetite, né, come sempre um pouquinho, prefere ficar beliscando. E é a hora que as mães procuram muito a gente, né? Que fica Uhum. desesperada. E acontece muito, igual você comentou, geralmente na introdução alimentar costuma ser mais fácil. Né? As mães ficam super ansiosas na introdução alimentar, achando que a criança não vai comer. Isso, essa questão da criança fechar a boca, não querer de jeito nenhum, acontece principalmente depois dos 2 anos. E aí a mãe, né, eu escuto muito assim, na introdução alimentar, nos primeiros meses, a mãe fala assim, meu filho come de tudo, ele tá comendo super bem. Aí eu já penso, vamos esperar mais um pouquinho, que daqui a Espera um pouco. pouco... Aham. Eu gosto muito de falar isso na introdução alimentar, pra gente já ir preparando as mães, né? Que é difícil, que a gente tem que ter paciência em todas as etapas, as fases vão mudando. Você como pediatra sabe melhor do que eu, né? Cada fase a criança passa por alguma coisa que interfere muito na comida.
sim. Então, a gente tem que se preparar, inclusive na introdução alimentar, né? A Uhum. gente fazer uma introdução alimentar bem feita e mantendo a alimentação saudável, geralmente essa fase, né, dos 2 anos, quando começa essa rejeição por alguns alimentos, é mais tranquila. Mesmo assim pode ocorrer, né, ela preferir alguns alimentos, mas é muito mais tranquilo. Eu Com vejo que quando certeza. a gente já vem com uma qualidade boa, a criança às vezes até deixa de comer um alimento, mas tem o outro, né? A gente tem uma gama muito grande. Então não Uhum. come a abóbora, mas tem a cenoura. Não come a maçã, mas tem outra fruta. Então a gente consegue equilibrar e passar essa fase tranquilo. Você está me Agora, lembrando. Desculpa, pode falar. agora quando já vem, já tem biscoito, já tem pão, já tem achocolatado, mamadeira demais, a criança tende a formar o paladar dela. A gente fala que é um super paladar, né? Que são alimentos com muito mais sabores. Então ela tende a ir para esse lado. Então ela não quer a comida, ela não quer o legume que é tão suave o sabor. O arroz, até o arroz, você vê que é um sabor muito, muito suave comparando com o biscoito recheado. E aí começa as preferências, né? Sim, sim. Você acha que o comportamento. Porque assim, eu vou te dar meu parecer pediátrico, né? O que eu vejo muito em consultório pediátrico é o seguinte: geralmente, nos primeiros, quando entra a introdução alimentar, 6 meses, assim, todo mundo quer fazer, todo mundo, quase todo mundo, né? A maioria quer fazer tudo perfeito. Tudo. Então, assim, segue assim tudo, só falta eu, assim, eu já encontrei mãe em assim, hortifruti, né, com a lista de vegetais que eu já tinha falado e tudo mais, assim, sabe, como se fosse uma receita de remédio. Então, assim, eles geralmente acertam muito. Até 1 ano vai tudo muito bem, tudo muito certinho. 1 ano já começa, né? O vovô já começa a comprar um chocolate, biscoito, etc. E aí começa, evolui, e eu vejo que com 2 anos a maior parte degringola tudo. Então, o Uhum, que você, assim, eu acho que sempre tudo, a melhor coisa é a prevenção, né? É sempre a gente isso. prevenir. Então, o que você acha em termos de comportamento, né? Porque eu acho que assim, a seletividade, uma vez você até postou sobre isso, Cíntia, sobre a ponta do iceberg, né? Tem uma série de outras coisas embaixo, de comportamentos principalmente, que muitas vezes não são da criança, né? São dos adultos que convivem com ela, que levam a essa seletividade, que são a causa disso, né? Uhum. Ou uma das E, causas. a gente pensa muito na comida, né? Ele tá fazendo birra, ele não quer comer, ele tá fazendo gracinha, né? E não Uhum. é muita coisa atrás disso, né? Tem que ter aquela atenção, paciência, né? Às vezes uma coisa que eu falo, às vezes as mães já chegam obrigando a criança a comer, porque ela não quis comer mais. Então a gente tem que Uhum. começar a perceber desde pequenininho, né? Ele não tá, ele não quer mais, ele está saciado já. E a mãe começa a forçar. E aí, eu uso muito esse exemplo. Imagina só, você chegou, comeu, fez seu prato de comida, comeu e você falou assim: nossa, eu não estou aguentando mais, eu não quero mais nada. E alguém te forçando a comer. No Uhum. outro dia, a criança pensa assim: eu não quero sentar naquela cadeira mais. Minha mãe vai brigar comigo, eu não quero comer aquilo, e ela vai me forçar a comer, e começa a ser aquele ambiente Vira um difícil, castigo, né? vira um castigo. E eu falo, gente, vamos deixar a alimentação, um horário feliz. Se a criança não quer comer, a gente insiste um pouquinho, pergunta se não quer mesmo, para ela perceber se ela realmente está com fome, se ela está saciada mesmo. Tudo bem, a gente para, guarda e oferece depois a mesma refeição. A gente não Sim. pode, né? Eu acho que o maior problema das mães é o medo de deixar a criança com fome. Então ela quer compensar. Ele comeu pouco, então já vou dar mamadeira. Eu vou dar uma Uhum. madeira maior, eu vou dar antes do horário. Eu não dou de tarde, mas hoje eu vou dar, porque ela não comeu. Aí a janta ela já não come de novo. Então, e falta, né, na mamadeira, depois de 1 ano, não supre as necessidades de nutriente. O almoço e o jantar, são os principais, né? Tem as frutas, né, que vão complementando. Mas o almoço e o jantar estão os principais nutrientes. Então a gente tem que focar no almoço e no jantar. Né? Sim. E a Carla até falou isso, paciência, não desistir, não é fácil. Eu passei por isso, eu tô com meu filho de 3 anos,
apesar dele, né, de ter sido mais fácil, como eu falei no início, ele tem uma gama muito grande. Mas teve 2 meses ele falou, não quero mais banana. E ele sempre comeu. E o que eu mais escuto das mães, ele comia o brócolis, ele parou de comer o brócolis. Ele comia isso, ele não come mais. Ele adorava e parou. O que eu fazia? Eu sempre passei a comer mais banana. Sempre gostei, sempre comi, mas eu comia mais para mostrar para ele, né? E a gente conversava, explicava, brincava. Você não quer um pedacinho? Não quero, não quero. Tudo bem. E eu ia comer na frente dele. Nossa, que delícia. Um belo dia do nada. Eu falei assim, hoje vou pôr uma blusinha de macaquinho com ele para brincar. Coloquei minha blusinha e fui comer a banana. E nem assim, né? Já tava meio de... Falei assim, olha, vai demorar mais. E eu fui comendo. Você quer, Miguel? Não. Tá bom. Fui comendo. Mamãe, eu quero. Eu quero uma inteira. E eu vou descascar. Pegou, descascou uma e pediu mais uma. E de uma hora para outra. Porque eu não obriguei. Se eu tivesse obrigado, e aí ele não ia pegar, se bobear nunca mais, né? Eu falo que a seletividade acontece com muita frequência, às vezes não é só culpa das mães, interfere muito o ambiente, ele já conhece outros sabores, quanto mais ele conhece os alimentos industrializados, mais ele vai preferir, porque o sabor é muito mais forte. Então tem que evitar sim, tem que continuar não mostrando, não deixando disponível. Só que se a criança, se você come junto, você não obriga, você não briga durante as refeições, ela passa com mais tranquilidade. Ela passa essa fase. Você faz ele participar também da elaboração do prato, né? Eu acho que assim, isso é muito legal. Porque problema alimentar sempre preocupa todas as mães. Eu estou vendo aqui umas perguntas, né? E se a criança não aceitar de jeito nenhum. Eu acho que tem que insistir um pouquinho. E não, assim, eu acho que não relacionar a recusa da criança com o castigo e nem com a premiação. Eu acho que comer, não precisa ganhar um brinquedo porque ele comeu o prato. Isso é normal, né? Comer faz parte do dia a dia normal. Então a gente não precisa premiar, senão vai ser assim, uma chantagem todos os dias, né? Todos os dias você vai ter que comprar um brinquedo ou fazer alguma coisa específica para que ele coma. Você concorda, Cíntia? Concordo. E eles não são bobos, né? Então eles já vão sempre pedir, sempre querer o biscoitinho depois, a brincadeira depois, o brinquedo depois. Aconteceu isso até comigo, meu marido, sem querer, né? Ele não sabia, ele ficava assim, não, Miguel, raspa o prato, só vai sair daí, a gente só vai brincar quando raspar o prato. Aí eu falava assim, olha só, a gente serve o prato dele. A gente não sabe, a gente já imagina pela quantidade, mas tem dia que ele come mais, tem dia que ele come menos. A gente não sabe a quantidade que ele precisa, né? Que ele tá com vontade de comer. Então a gente pode ter colocado um pouquinho mais. Ele come bem. E mesmo assim eu faço ele raspar o prato. O que vai acontecer? Ele vai começar, a gente pode incentivar a compulsão alimentar, a gente pode incentivar o excesso de comida, porque ele a gente não está respeitando a saciedade dele. A gente tem que observar os sinais. Bebezinho, às vezes até menorzinho, começa a virar o rosto e falar não. Eu falo, gente, deixa, espera um pouco. Tranca a boca, né? Se ele trancou a boca, ele não quer mais. Aí espera, calma, passa um tempinho, oferece de novo. Só não pode substituir, só não pode brigar, só não pode punir, né? Eu falo que, eu gosto muito de falar isso, porque eu sei que não é fácil. Eu sei, a gente fala assim, faz isso, faz aquilo, mas é muita coisa que envolve. Os familiares têm que conversar com as famílias, né? Os avós. Se ele vê, os avós, o Miguel, o meu filho fica com os 4, cada semana com 2. Então, são 4 que eu tenho que explicar. Aí eu falo, olha, não deixa, uma das avós deixa o pote de biscoito em cima deixava, né? Nossa. E ele aprendeu. Aí eu falava, não vai, porque eu não vou deixar ele comer. Né? Ele vai ver, vai ser ruim para ele. O que a gente faz? Deixa, guarda, por favor, né? Porque se ele comer um biscoito, ele não almoça direito mais, ou nem almoça. Né? E aí a gente acha que é problema da criança, que a criança está fazendo birra, que ela não quer porque ela quer me irritar, ela está nervosa, né? Mas não é. Às vezes um biscoito atrapalha o apetite. Às vezes é o ambiente agitado demais, ela não quer comer, aquela confusão, não tem um lugar certo para comer, né? Vai comendo e andando pela casa, né? A criança não foca no alimento, a distrai rápido, ela esquece, né?
E aquela coisa assim também de alimentar frente à televisão, frente a um jogo eletrônico. Já cansei de ver isso em restaurante. Às vezes eles colocam um iPad, né, na frente da criança para a criança comer. Enquanto que, na verdade, existe uma questão de relacionamento social, né? A alimentação, o ato de alimentar, é um momento social, é um momento de encontro com os pais. Aí os pais sempre me falam na consulta, não, mas eu estou trabalhando. Mas pelo menos uma refeição com pelo menos um dos pais, que seja o pai ou a mãe, sentou na mesa, tem a impressão de que está participando do almoço, participando do jantar, o prato está sendo servido do mesmo jeito, eu acho que é muito legal, porque eles começam a se sentir muito importantes, né? E faz parte desse relacionamento social, né? É verdade. E quando as crianças são maiores, vamos fazer o cardápio da semana, o que vocês querem comer? E vai. Eu leio muito sobre disciplina positiva, eu acho que vale muito a pena, né, pesquisar sobre essa área que a gente, sem querer, faz coisas erradas que acaba incentivando o problema, né? E a disciplina positiva ensina a gente entender, né? A gente acaba entendendo a criança e sabendo agir em cada momento. Então, se você fala assim, você quer abóbora ou que você quer cenoura? Ela se sente no poder de escolher. Exatamente. Então, mas é claro que você vai dar duas opções boas, né? Exatamente. Você não vai dar uma boa e uma ruim, que ele vai escolher a ruim. Biscoito recheado? Não. Aí você dá duas boas. Hoje a gente vai ter a salada. A salada vai ter isso ou vai ter aquilo? E aí ele fica tão feliz de poder escolher, eu estou escolhendo, né? E vai e escolhe um. Aí, você já consegue uma parte da refeição. É aos poucos, né? Não adianta. É um processo. A criança, quando entra nessa fase, é um processo. É insistir, é oferecer uma vez, é sentar junto, é chamar para preparar. Tem criança maiorzinha, você pode ajudar a descascar, dependendo, né? Uma faquinha sem ponta, vou ajudar a picar, vou montar o prato. Faz carinha, né? Quem tem disponibilidade, às vezes, pelo menos no final de semana. Eu sei que não é todo mundo, né? Não é o tempo inteiro que a gente consegue fazer isso. Mas, vamos montar o cabelinho, vai ser o alface picadinho, a covinha picadinha, os olhinhos, vai ser um grãozinho de milho. E vai fazendo. Porque a criança entende aquele momento como de forma lúdica, né? Que é o que chama a atenção deles, o que eles gostam, o que eles querem. E as mães fazem justamente o contrário. Deixa aquele momento pesado, é briga. Eu sei que é difícil, né? Quando a gente fala do assim, lado, né? Do lado, Quando a gente quando a criança fala assim, eu não quero nada. É difícil, você começa a insistir, a brigar, né? Você tem o tempo. A gente não tem tempo para ficar 2 horas para a criança comer. Então, o que eu aconselho, né, nessas horas, né? Conversar, explicar calmo, com paciência. Mas eu não quero, não quero, não quero, não quero. Tá bom, olha só, eu vou guardar o seu prato. Você não tá com fome? Você não quer comer agora? Tudo bem. Mas quando você tiver com fome, você vai comer esse pratinho, tá bom? Que a mamãe fez pra você. Olha só, a mamãe fez com carinho. Tem tanta nutriente que é importante. Eu vou guardar o seu pratinho. Quando você tiver com fome, você pede que eu faço, que eu esquento pra você. E às vezes, a criança realmente não tá com fome. Sim. Então, passando um tempo, ela pode ter um interesse e pedir a comida. Não dá outras coisas, né? Não substitui com uma madeira, gente, pelo amor de Deus. Você me lembrou uma coisa interessante. Eu acho que assim, tem muitas vezes interpretação equivocada dos pais, né? Aquela coisa do tamanho do prato, que eu acho muito importante, que você falou assim rapidamente, mas muitas vezes os pais acham que a criança de 1 ano, 2 anos tem que comer um prato igual um adulto, né? E se é uma criança que efetivamente já não é uma criança, um grande comedor, vamos dizer, uma criança que já não tem muito interesse em comer, ela olha aquele tamanho de prato, ela desanima totalmente. Eu tive uma amiga minha, uma vez nós fomos num restaurante, e aí assim, eu olhei pro prato, a menina devia ter, sei lá, uns 5 anos, 6 anos, o tamanho do prato era 3 vezes o meu, devia ter mais, assim, 600, 700 gramas de comida, muita coisa. E aí a menina já começou assim, empurrando, não quero comer. Então, na outra oportunidade, eu falei assim, peraí, Joana, deixa eu fazer o prato dela. E aí eu levei a menina, e eu gosto, agora a gente está no meio de uma pandemia, claro, é mais difícil, mas eu gosto muito dos restaurantes Aquilos, claro, que você tenha confiança na origem dos alimentos, né?
Mas porque a gente às vezes tem oportunidade de colocar um pouquinho de cada coisa, que às vezes é trabalhoso você fazer em casa, né? Então, no final de semana, Uhum. você saiu, você mostra para a criança e fala assim, olha, isso aqui você nunca provou, você quer provar? Isso aqui é gostoso, parece com tal alimento que você conhece. Eu gosto muito legal porque a criança ela vai aprendendo, vai conhecendo outros vegetais, outras opções, né, culinárias. É muito legal. Mas tomar cuidado com o tamanho do prato. Eu fiz isso também com uma outra amiga minha, porque falei assim, gente, ele nunca vai comer aquilo tudo. Ele está assim, fazendo isso para comer um terço do prato. Reduz, que aí ele vai ter a impressão de que, nossa, consegui comer tudo. Uhum. Agora sim. É mesmo que tenha que repetir, né? E a É. gente fazendo um prato muito grande, a gente perde a noção de quantidade que eles comeram. Então a gente sempre vai achar que eles comeram pouco, e às vezes não foi, né? Porque Aham. o muito, para eles, um pouquinho é muito, né? Dependendo da criança, da idade da criança, 2 anos, por exemplo, 3 anos, são porções pequenas. A gente não pode colocar muita coisa, porque eles não vão comer, vão assustar, já vão desistir, e a gente perde o controle, né? Tem situações também que acontecem, eu até coloquei nas perguntas ontem, né? Ah, a criança rejeitou um alimento, rejeitar alguns. Isso é seletividade alimentar? Não, pode ser que naquele momento, igual meu filho, né, ficou um tempo sem comer a banana, ele perdeu o interesse por algum motivo, não queria nem experimentar, aí voltou, né? Então, a gente tem que tratar, a gente tem que, né, é importante buscar ajuda. Quando a Sim. criança está rejeitando um grupo inteiro de alimentos, né? Ai, não come verdura de jeito nenhum, ou então a gente não consegue nem substituir, né? Uns alimentos que são similares. Ah, ele não come nada, ele só quer macarrão com ovo. Ou então acontece Uhum. muito arroz com ovo, macarrão com a carne só, é o que ele come. Aí a gente preocupa, né? Porque realmente a falta de nutrientes. Foi uma Sim. coisa que eu falei também, né? Eu coloquei nas perguntas, que geralmente as crianças que passam pela seletividade alimentar, elas não têm problema com peso, porque elas comem muito alimentos ricos em carboidrato, né, que são os Muita açúcares, energia, os né? pães, as massas, dá muita energia, então ele mantém o peso dele. Só que o déficit de O que não quer dizer que nutrientes, está bem de nutrido. vitaminas, É. que não está bem nutrido, e geralmente não estão bem nutridos, porque ele Aham. deixa de comer os alimentos que fornecem as vitaminas. Se você Sim. pensar numa mamadeira, num macarrão, num pão e num biscoito, eles Sim. são pobres nutricionalmente. Então vai faltar vitamina A, vitamina C, ferro, cálcio, zinco, vai faltar tudo que eles precisam para crescimento. E aí que começam os problemas. Só que às vezes a mãe demora a observar porque o peso está dentro, né? Da Mas normalidade. Mas eu, a ac- gente tem que observar. eu acredito que está no peso normal porque ainda está pequeno. Né? Eu vejo Uhum. que aí quando começa a chegar a pré-adolescência e tudo mais, aí Aí começa a começa. degringolar, começa a ganhar peso. Eu É, e tive aí vai para obesidade. Exatamente. Isso se não está já com pré-diabetes, etc., né? Antes disso. Uhum. Eu tive a oportunidade em posto de saúde de criança assim, e não quer comer. Aí a gente faz o diário alimentar e tudo mais, eu e os alunos, né? Para quem não sabe, eu sou professora de medicina. E mamadeira com farinha de cereais, com açúcar, 250 ml. Nós fizemos o cálculo, eram de 7 a 8 mamadeiras dessas por dia, no menino de 4 anos. Então, assim, e ele já estava obeso, né? Aí eu fiz o cálculo das calorias, uma coisa bem simples, nada, Uhum. nem entrei na parte hormonal disso, insulina, nada disso. Fiz o cálculo de calorias e falei, mãe, já passou a quantidade que ele precisa para a idade dele. Então é normal que ele não tenha fome. Então a gente precisa voltar atrás, né? Então cuidado com essa coisa de tentar compensar. Tem uma pergunta aqui, Cíntia. A Carolina perguntou assim: só estou conseguindo dar cenoura e laranja em forma de suco. Está valendo? Ouvi você dizendo que é melhor a fruta que o suco. E agora sou eu, né? Geralmente eu falo muito isso, você também, né? Então não sei quem é que Uhum. falou. Melhor a fruta que o suco, mas como aceita assim, eu estou dando. O que você acha dessa substituição dos alimentos via líquido? Uhum. É uma coisa que a gente sempre fala, né? Quando a gente processa o alimento, a gente bate no liquidificador, a gente perde as fibras. A criança tem mais fome mais rapidamente. Ela, o açúcar fica mais fácil de absorver.
Então, o pico de glicemia, né, é muito alto. Então, a criança pode desenvolver, né, a facilitar a obesidade, os distúrbios, né, de insulina que futuramente, eu falo isso porque às vezes a criança toma suco todos os dias, né? Então, a longo prazo, diabetes. Então, e além disso, a gente não incentiva a criança a comer a fruta. E acaba ficando um pouco cômodo, porque a gente pensa assim, ele está tendo os nutrientes, então tá tudo bem, então eu não vou oferecer. E a gente não oferece. E quanto mais tempo a gente demora para oferecer, quanto mais a gente demora para oferecer, quanto menos a gente oferece, mais difícil vai ficar lá na frente. Né? Então, sim, quanto mais a criança vai crescendo, vai não tendo o hábito, mais difícil inserir aquele hábito. Então, a gente não aconselha por conta disso. E a fruta, se oferecendo, ela vai ter aquela questão do mastigar a fruta, de sentar na mesa. Né? E o líquido, você dá de qualquer jeito, está sentado no sofá, né? Perde até a rotina alimentar. Né? Exatamente. Eu sou a favor de água, gente. Eu água, acho que assim, água. A criança a fruta perde. E água. Ela acaba. O que eu vejo hoje são crianças que não sabem tomar água. Elas tomam só líquido doce. Tem que ser chá com açúcar, né? Iced tea, mate, suco, refresco, é tudo doce. E aí, assim, oferece água, faz cara feia. E aí, muitas vezes eu vejo, né, lanche de escola. Mas o que eu vou mandar para ele? Essa é uma pergunta clássica para o pediatra. O que eu vou mandar de bebida para o lanche da escola? Aí eu falo assim, água. Aí todo mundo abre o olho desse tamanho. Né? Como assim? Vou mandar água? Eu falei, água. E a fruta separada. Aí a gente tem a gente tem um péssimo hábito, né? Os adultos, de comer bebendo um suco. Né? Tudo bem, acontece muito com os pais, né? Pai fala que pai que costuma fazer isso, né? Que a mãe às vezes quer fazer direitinho e tudo. Na maioria das vezes, nem sempre, mas às vezes acontece. E aí, se você tem esse hábito, tá ruim para você, tá difícil de você tirar esse hábito, por que você vai incentivar a criança que ela nem tá te pedindo, ela nem faz falta, nem a água, né? Durante o almoço não é legal. Mas não precisa ensinar isso para a criança, porque depois que você ensina, não adianta você brigar querendo tirar, porque é muito difícil. Né? E não é um hábito legal. E essa questão da fruta, é fruta e água, né? Você leva um lanche, né, melhor que esse. Outra coisa que eu acho legal também, igual ela falou, né, que a criança não aceita a cenoura. Depende, às vezes, a consistência. Né? Às vezes a gente tem que trabalhar, às vezes a rejeição é pela consistência. Meu filho, aconteceu isso, ele nunca aceitou cenoura, desde a introdução alimentar. Eu dava cenoura, ele cuspia, eu dava cozida, fazia o purê, eu fazia picadinha, raladinha, crua, cozida, ele não aceitava de jeito nenhum. E ele estava naquela fase. E aí eu falo, mães, observem seus filhos, tentem entender as preferências deles. Por quê? Não que a gente vai fazer tudo que eles gostam, né? Somente o que eles gostam, mas a gente consegue estratégias para ajudar. Meu filho, por exemplo, ele começou a morder os brinquedos demais. Eu falei assim, acho que já está na hora de eu dar os alimentos crus, né? E eu fiz palitinho de cenoura crua. Ele nunca tinha pegado cenoura direito. Era assim, ele punha na boca, ele sentia o gosto, ele cuspia. E eu tentava, eu passava um pouquinho, punha na boca e cuspia. E aí, o que eu fiz? Dei o palitinho. Ele amou morder a cenoura. E depois eu percebi que ele adora a consistência de coisas durinhas, né? Ele adora morder. Ele adora a cenoura crua, o pimentão cru, ele ama. Fazer o crack, eu faço palitinho de tudo pra ele gosta. O cozido ele já não gosta, né? E aí, gente, a gente tem que tomar cuidado de separar as coisas. Isso é uma preferência, né? A gente tem preferência. Acontece muito com a cenoura, né? E a beterraba. Tem gente que gosta de cozida, tem gente que gosta de crua, né? Então a gente tem que respeitar isso também, né? São formas diferentes de oferecer o mesmo alimento. A gente está oferecendo o alimento, está ótimo. Né? Então, claro que a gente incentiva, né, melhorar essa consistência, a gente vai observando para ajudar. Sim, fazer um soufflé de legumes, uma e aí, sopa. É uma ótima estratégia. Meu filho não gosta de cenoura, oferece todas as formas, um purê, o palitinho, a raladinha para ele pegar com a mãozinha, o cozidinho, quadradinho. Ele adora usar o garfinho, tá achando ótimo, porque não tá acostumado, é uma coisa diferente. Deixa ele fincar o garfinho no quadradinho da cenoura. Oferecer formas diferentes. E comer junto, e mostrar que é gostoso. E comer junto. E brincar nas refeições. Mostrar. Porque o que eu vejo... por exemplo. Fala.
Fala, pode falar. Eu nunca tinha oferecido palmito pro meu filho, por exemplo, né? E aí a gente comendo, você quer, Miguel? Ele olhou, é um negócio diferente, ele nunca tinha visto, né? E criança nessa fase, eles não gostam de experimentar coisas novas. A maior dificuldade é inserir, por isso que você tem que inserir lá atrás, né? Não tenta oferecer pela primeira vez uma cenoura para uma criança de 3 anos, é muito mais difícil. Sim. E o palmito eu nunca realmente não tinha dado. E eu oferecia, quer? Não. Só que eu e meu marido, a gente comendo com a boca tão boa. E ele olhou aquilo, eu quero. E comeu e adorou. Porque ele viu a gente comendo com tanto prazer e comendo e sem brigar, sem oferecer. É aquela coisa, você oferece, ele não quer? Nossa, que delícia, mas isso está tão gostoso. Aí ele começa a despertar o interesse. Às vezes não na primeira vez, mas na segunda. E vai devagarinho até pedir para comer. Com frequência os pais são seletivos, né? E aquilo que eu te falei, muitas vezes eles fazem um esforço no primeiro, no segundo ano, né? Eles fazem isso como um dever de casa mesmo, né? Fazem tudo direitinho, mas aí chega 1 ano, 2 anos, não, parece que não tem mais aquela obrigatoriedade, né? Já não vai tanto ao pediatra assim, e aí começa a abandonar. E o que sobra são os hábitos da casa. E é por isso que eu sempre falo, gente, introdução alimentar de um bebê é um momento de reintrodução alimentar da família. É um momento, aliás, até antes, né? O ideal é até na gestação você já ir começando a se preparar. Não vou dizer que eu sempre acertei, não, tá? Já cometemos vários erros, né? Aqui em casa, eu talvez não estudasse tanto essa parte de alimentação, mas a gente já errou. E o meu filho agora está com 23 anos, mas nos primeiros anos de vida a gente tinha o hábito de tomar refrigerante. Hoje já tem décadas que eu não tomo. Mas assim, e aí um dia eu percebi que assim, ele ia na geladeira, pegava o refrigerante, não bebia mais água. Só refrigerante. Aí eu decidi, não, agora refrigerante só em festinha, nada mais. Então, assim, realmente, e perdeu-se o hábito. Aqui em casa não entra mais refrigerante. Então, tudo é hábito, tudo é hábito. Mas a gente vê famílias com pessoas doentes, né? Com diabetes, com obesidade, lutando para tentar, né, melhorar. E assim, e os erros se repetem. E oferecendo. Né? E oferece para criança. Exatamente. Eu fiz uma live na terça-feira com uma amiga minha, fisioterapeuta, e ela estava falando que ela levou para uma criança da família uma caixa de morangos, porque a menina gosta de morangos. E a reação da família, da pessoa que estava lá, não sei se é a tia, etc., falou assim, mas vai comer puro? Vai comer o quê? Porque provavelmente ela estava querendo dizer assim, vai colocar um leite condensado, um chantilly, alguma açúcar, coisa em cima, né? A fruta foi feita para ser comida pura. E a criança gosta, quer dizer, a criança já tinha o hábito de comer puro e a pessoa estava incentivando ela a colocar alguma coisa em cima. Quer dizer, são tem os uma frase Pode falar. Tem uma frase que eu acho sensacional. Para que começar errado quem pode começar certo? Né? Para que a criança não sente falta, ela não está acostumada com aquele sabor doce demais. Para que a gente vai incentivar isso? A gente sabe a dificuldade que é parar de tomar um refrigerante, para diminuir o doce, deixar de comer pão, o arroz demais. A gente sabe essa dificuldade. Para que eu vou ensinar isso para o meu filho? Para lá na frente ele ter que parar igual a gente está tendo que parar agora? Passar essa dificuldade. E para eles é mais difícil. Vai ser mais difícil, porque antes a gente não tinha facilidade de comprar as coisas. Hoje, a gente tem facilidade de comprar, de dar todos os dias refrigerante. A gente via refrigerante era final de semana. Hoje não, a gente tem condição de comprar todos os dias. Então, as crianças hoje estão comendo todos os dias coisas erradas. Né? A gente comia de vez em quando. Então, lá na frente da nossa cidade, vai ser pior ainda. Vai ser mais difícil. Então, não incentive, não crie esse hábito, que é ruim para você. A prevenção é mais fácil, né? Prevenção, é mais fácil. Com certeza é mais fácil. A Gisele perguntou do arroz, se ela pode dar arroz para a filha de 11 meses. A gente conversou isso essa semana, né? Do pratinho ideal, né, doutora? Que a gente acha interessante? Os tubérculos, os legumes, eles têm muito mais nutriente que o arroz. Né? O arroz, tem carboidrato, tem proteína, né? Dá energia, mas é só. Agora, você dá uma batata doce, uma baroa, uma mandioca, um inhame. Além de você estar incentivando esses alimentos, você está dando muito mais nutriente, muito mais vitamina e minerais. Então, sempre, né, que possível, prefira esses alimentos.
que você está dando Aham. muito mais que o arroz. Não E tem ela vai problema pegando de esse dar hábito. arroz, né? Na Não verdade, não tem, é não tem. problemático, né? Mas entre um carboidrato uma raiz, de um tubérculo, é muito melhor, né? É, é igual É, tem quanto mais mãe na natural. introdução. Tem Pode mãe que falar. na introdução alimentar dá macarrão todos os dias. Macarrãozinho, a sopinha de macarrão com legume. E aí o que Uhum. acontece? A quantidade, né, acaba sendo menor dos legumes. E já é tão pouquinho que eles comem, né? Então por que não a gente pôr mais os legumes? Tira o macarrão, não precisa do macarrão agora, né? E de vez em quando, macarrão é o tipo de coisa que tem que ser de vez em quando, né? Uhum. Preferir os outros alimentos. Eu acho que a gente está chegando porque nossa live é mini live, tá, gente? Não é uma live de horas e horas, justamente para não cansar. Eu queria te convidar, Cíntia, para uma próxima, semana que vem não, que eu sei que você não pode, mas Uhum, daqui uns 15 dias a gente colocar em prática tudo que a gente falou, colocar dicas práticas, era uma das opções, né? Eu acho que você tem uhum, muito a acrescentar nisso, porque quanto mais praticidade, melhor para as mães, né? Essa coisa de fazer a comida separada, se a gente puder aproveitar a comida da família. Então, acho que dicas uhum. práticas são sempre bem-vindas para facilitar a vida de quem trabalha, né? Só para lembrar vocês, quem está aí ainda com a gente, na semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, vai ter uma live aqui na Cuidato, só que vai ser com o cirurgião plástico da gente, o João Márcio, e o Jonathan, que é enfermeiro especializado em feridas. E eles vão falar de cicatrizes, de feridas, vocês vão poder tirar dúvidas também. Então, assim, quem tem queloide, quem tem cicatriz, etc., o que pode ser feito, vocês são bem-vindos, tá bom? Cíntia, você quer acrescentar alguma coisa? Não, é só convidar. A gente já deixa marcado. E a Já gente deixa acaba marcado. dando continuidade a esse assunto, né? Porque a gente sabe que é Sim. difícil, né? A gente oferecer os alimentos de uma forma prática, porque a gente está todo mundo, né, numa vida muito corrida, é tudo muito difícil, a gente entende isso. A gente não quer falar, tem que fazer isso e pronto, né? A gente quer ajudar Uhum. e dar meios, né? Dar soluções para vocês. Então participe da nossa próxima live, a gente divulga depois, né? O dia, o horário, Isso, daqui a 2 semanas, e, provavelmente, né? Tá bom e então, a gente gente. continua orientando. Um abraço a Tá bom? Boa todos. noite. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite.